Bom, boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui, hoje em mais uma edição do Fronteiras. O Fronteiras é uma programação quinzenal para clientes, investidores e amigos da RGC e convidados. A gente hoje tem o grande prazer de receber o professor Fábio Carneiro, que é professor do IBMEC, que é um estudioso das tecnologias disruptivas no mercado financeiro, também traz o olhar do regulador, a visão do regulador por fazer parte do Banco Central, apesar de que não trataremos aqui de posições oficiais do Banco Central, não é o caso, ele vem aqui como estudioso, naturalmente traz o conhecimento dele dentro do órgão regulador, e esse é um tema bastante interessante, que está em ebulição naturalmente, eu acredito que seja um tema de interesse de todos, e avisando só que a live será gravada e ficará disponível em nosso site, na área de conteúdos, rgcinvest.com.br. Você pode entrar lá e, a partir daí, acessar na área de conteúdos, já a partir de amanhã, depois de meio-dia, o vídeo dessa live, caso queiram tirar alguma dúvida ou, eventualmente, se queiram compartilhar essa informação com mais alguém, né? Convido a todos a participarem, a visitarem o nosso site rgcinvest.com.br e a seguirem também a RGC Invest no LinkedIn e no Instagram. Estamos aqui também com o Lucas Leal, todos os nossos sócios estão presentes, e eu pediria a Lucas, por favor, que fizesse a apresentação da RGC Invest. Eu tinha visto o Lucas chegar. Lucas Leal, está aí. Lucas, você está no mudo? Boa noite a todos. Obrigado pela presença, mais uma vez, poderem entrar aí na casa de cada um de vocês, fazer esse bate-papo sobre um tema que está em ebulição. Esse é um tema do futuro, inevitavelmente as moedas digitais devem ocupar seu espaço lá na frente, a gente não sabe exatamente como e quais, mas esse é um tema praticamente sem volta, que a gente vai ouvir aí uma boa explanação técnica e objetiva sobre o tema. Obrigado mais uma vez a todos. Professor Fábio, por favor, se apresente. Teremos o prazer agora de ouvir a apresentação do professor Fábio. Bom, boa noite a todos. Em primeiríssimo lugar, agradecer a todos os colegas, ao Ricardo, ao Lucas e especialmente ao Kleber, né, com quem nós já tivemos a oportunidade também de interagir no IBMEC. Discutimos bastante esse tema das inovações tecnológicas, né, de tudo aquilo que vem causando disrupção no sistema financeiro, né, que vem ameaçando bancos e, em algum grau, até mesmo ameaçando o sistema monetário, ameaçando bancos centrais. Eu acho que, em algum grau, falar sobre criptomoedas é um pouco disso, falar de algo que é uma ameaça de disrupção ao sistema monetário e financeiro como nós conhecemos hoje. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês para, enfim, discutir esse tema. É isso. Bom, nós vamos deixar o chat aberto para perguntas. Eu pediria que, por favor, vocês coloquem as perguntas no bate-papo. O professor Fábio também terá acesso às perguntas e poderá ver no chat, e de repente já encaixa até a resposta no próprio bate-papo. Ok? Pode ser assim? Eu acho que assim vai funcionar bem. Então, ótimo, excelente, professor. Vamos começar aqui com até um tema interessante, porque a gente conversava sobre isso mais cedo, né? Alguns meses atrás, o Elon Musk disse que aceitaria pagamento em Bitcoin para comprar os carros da Tesla, disse que ia comprar não sei quantos milhões em Bitcoins, Bitcoin foi lá em cima, aí depois ele disse que não, aí tuitou novamente que não, porque Bitcoin tem um problema das mineradoras que consomem muita energia, e o Bitcoin caiu, aí daqui a pouco ele volta dizendo não, mas eu acho que eu aceitaria Bitcoin se houvesse um processo, e aí o cara fica tuitando e movimentando o mercado. Isso é a característica normalmente de um mercado não regulado, né? A gente até comentou, se o mercado fosse regulado e ele estivesse fazendo esses comentários lá nos Estados Unidos, ia tomar uma multa da SEC, né? O que é a CVM daqui, né? Talvez até um processo por trás disso, que acabaria sendo um pouco manipulação do mercado, né? Mas então, até por enquanto, o Bitcoin não, ou os criptoativos de uma forma geral, e eu queria até que você explicasse por que de uma forma geral os reguladores não gostam do termo criptomoedas, utilizam o termo criptoativos, a gente até colocar isso dentro do discurso, e por que também os criptoativos ou criptomoedas não entraram ainda
não lembro que, ou ainda não foram regulados, eu me lembro que existe um memorando, se não me engano, do Banco Central, que dizia claramente, olha, não regulamos, inclusive havia até uma dúvida nesse memorando dizendo não existe dispositivo legal, alguma coisa tratando o tema, não vamos regular, vamos observar, né? Então, com o olhar do regulador, com o olhar do especialista, né? Primeiro, por que não está regulado? Se for regulado, que efeitos isso pode trazer para esse mercado hoje em dia dos criptoativos? Tá bom. Você começou que me obriga a transitar por alguns tópicos específicos, né? A primeira coisa que a gente vai discutir é exatamente esse seu comentário. Desculpa, se a minha conexão estiver ruim, por favor, me sinalizem que eu tento dar uma melhorada por aqui. Aparentemente está ok, né? Ok. Tem falhado um Então, a pouco sua primeira coisa que a conexão, gente tem que Fábio. discutir é... Tá falhando um pouco? Algumas Deixa eu horas que tentar você mudar a banda aqui. falhou um pouquinho. Depois melhorou. Tá. Ok. Deixa eu tentar conduzir com essa conexão cause instabilidade aqui e eu termine caindo. Mas se estiver muito ruim, por favor, me avisa e a gente tenta dar um jeito. Bom, a primeira questão que a gente precisa discutir aqui é exatamente esse aspecto que o Ricardo levantou. Por que criptoativos e não criptomoedas? Né? Vamos lá. Criptoativos, estrito sensu, é o gênero, criptomoeda, a espécie. Então, eu chamo de criptoativo esse processo de tokenização de qualquer coisa. O que eu estou chamando de tokenização? Você transformar qualquer ativo, pode ser um ativo financeiro, pode ser um ativo imobiliário, pode ser qualquer ativo, inclusive o dinheiro, transformar em um registro numa infraestrutura blockchain. Tá? Esse processo de tokenização de qualquer coisa, pode ser um ativo financeiro, um título de dívida, uma casa, o que quer que seja, ele efetivamente é chamado com esse grande tema, esse grande conceito chamado criptoativo. Existe uma espécie de criptoativo que é a criptomoeda. Então, fundamentalmente, o que é a criptomoeda? É aquele criptoativo que é criado para ser dinheiro. Ou seja, ele é criado para exercer as funções clássicas do dinheiro, de ser meio de troca, portanto, um meio de pagamento, uma unidade de conta e reserva de valor. O que fundamentalmente os bancos centrais e muitos economistas pelo mundo afora eles dizem, vejam, é complicado chamar de criptomoeda, porque na verdade esses criptoativos eles não executam adequadamente as suas funções clássicas de moeda. Eles não são um meio de troca amplamente aceito, eles não são unidade de conta, eles não são exatamente uma reserva de valor. Né? E, fundamentalmente, eles dizem os criptoativos não conseguem exercer essas funções clássicas exatamente por conta da sua alta volatilidade. Então, é complicado você pensar em usar o Bitcoin, por exemplo, para liquidar transações econômicas do seu dia a dia, porque você pode estar pagando uma conta de R$1.000 e quando você acaba de pagar, o Bitcoin explode e você pagou o equivalente a R$1.500. Ou o contrário, né? Ou cai e o vendedor vai ter problema com você. Então, a volatilidade das criptomoedas, elas têm comprometido a sua utilização como efetivamente dinheiro na economia real. E aí, nessa perspectiva, a gente começa a discutir o seguinte, muito bem, eles não são moeda do ponto de vista econômico, porque efetivamente não cumprem adequadamente as funções clássicas da moeda, e também não são moeda do ponto de vista legal, porque, fundamentalmente, aqui, Gustavo Franco é felicíssimo no seu livro A Moeda e a Lei, quando ele cita, né, o George Knapp, né, aquele economista austríaco do início do século XX, em que ele diz a moeda é uma criatura da lei. Então, fundamentalmente, o que ele diz? O que é a moeda estatal? É a moeda que o Estado define como
a moeda de curso legal, de curso forçado, que é obrigatoriamente utilizada para pagamento de impostos, que é obrigatoriamente utilizada nas transações com o Estado, ele referenda o não é moeda do ponto de vista legal e tem suas fragilidades para ser moeda do ponto de vista econômico. Então, o que é isso? Ora, termina sendo mais utilizado, primeiro, como um ativo especulativo, um ativo de investimento, porque não deixa de ser um ativo naturalmente digital, ele é digital na essência, mas é um ativo. Então, ele termina virando apenas um ativo especulativo, um ativo de investimento, e, eventualmente, pode ser utilizado também como meio de pagamento em transações ilícitas, né? Seja em atividades, no financiamento de atividades ilícitas na Dark Web, seja para lavagem de dinheiro, seja para financiamento ao terrorismo, seja para utilização em atividades fraudulentas como pirâmide e esquemas Ponzi. É nessa perspectiva, Ricardo, que quando o Banco Central diz, vejam, eu não regulo isso, que é exatamente aquele comunicado de 2014 que foi repetido, referendado no comunicado depois de novembro de 2017, o Banco Central diz, sociedade brasileira, isto não é moeda do ponto de vista legal. Se não é moeda do ponto de vista legal, ela não é em si regulada pelo Banco Central. O Banco Central não tem poder para regular o Bitcoin. E mais do que isso, as criptomoedas, elas são moedas de emissão privada, que fundamentalmente já nascem reguladas pelo seu protocolo. Então, se você vai pegar o white paper de qualquer criptomoeda, você vai pegar o white paper original do Nakamoto, o protocolo do Bitcoin, ali você já tem quais são as regras de segurança, ali você já tem qual é a política monetária que vai ser aplicada, ali você já tem como funcionará o sistema de pagamentos associado ao Bitcoin. Ou seja, a criptomoeda em si, ela não é regulada por ninguém, nem pelo Banco Central do Brasil, nem pelo Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, nem por qualquer entidade governamental no mundo. Ora, a criptomoeda não é regulável, mas os agentes que operam esse ecossistema são. E é nessa perspectiva que, se houver algum movimento de regulação no Brasil, à semelhança do que já aconteceu em outros países, você não terá estrito uma regulação da moeda, você terá uma regulação dos agentes que operam aquela moeda. Sejam os agentes que operam a compra e venda de moeda, por exemplo, a custódia, e aí eu estou falando de exchanges, eu estou falando de wallets, ou, efetivamente, os agentes que participam da oferta desse ativo como opção de investimento. E aí, obviamente, eu entro na seara das SECs, das CVMs e assim por diante, né, que é regular a utilização desse ativo ou a oferta pública desse ativo como uma alternativa formal de investimento para os cidadãos. Então, Ricardo, tentando endereçar a sua pergunta, é isso, quer dizer, criptoativo é gênero, criptomoeda é espécie. E criptomoeda, ela depende eu diria, para ser considerada moeda, dessa avaliação positiva sobre a entrega das funções clássicas de moeda como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Como ele não faz isso, ele termina virando ativo de investimento ou moeda preferencial para atividades pouco consideradas, né? Atividades ilícitas, vamos chamar assim. É como se fosse, no final das contas, é aquela história a faca não é um mal em si, mas o uso que se faz da faca, né, é da mesma forma como a nota de $100 não é um mal em si, muito pelo contrário, mas o uso que se faz dela. Então, eu acho que o caminho seria um pouco por aí. Mas o que está por trás das criptomoedas, dos criptoativos, é uma tecnologia fantástica, que é o blockchain, né? E assim, me parece que a gente já discutiu bastante isso em conversas com alguns investidores, se as criptomoedas ameaçam, são disruptivas como tecnologia contra os bancos, né? E assim,
Você uma vez fez um comentário que não, né? Você dizia que as fintechs são efetivamente disruptivas e ameaçam o status quo dos bancos, inclusive reduzindo o futuro de muitos bancos. Já o mercado já enxerga isso no mercado de ações, né? E o blockchain seria ameaça a quê, então? Já que ela não é, aparentemente não é efetivamente aos bancos ou às criptomoedas, ela seria ameaça a quê? Porque o investidor olha a oportunidade e gosta de ver as ameaças também, por um lado e por outro, né? Então vamos pontuar. Quando eu coloco que a fintech é ameaça de disrupção ao banco e a criptomoeda é ameaça de disrupção ao sistema, eu não estou tentando reduzir a importância da criptomoeda como ameaça. Pelo contrário, eu estou aumentando a relevância dela como ameaça. A questão é de timing, eu diria. A fintech ela é um novo concorrente que se apresenta já. Então, nessa perspectiva, como ela é um novo entrante, um novo concorrente que já se apresenta no mercado, ela já é uma ameaça de disrupção concreta hoje, né? E de fato é assim que tem sido. Algumas fintechs, especialmente, têm crescido individualmente falando, e o movimento, o sistema, o ecossistema das fintechs cresce, né, uma taxa assustadora no Brasil e no mundo. Mas o grande ponto que a gente coloca é: a criptomoeda ela nasce como uma proposta de contestação do próprio sistema. Qual é a lógica do Bitcoin? A lógica do Bitcoin, por exemplo, ele já nasce dizendo o seguinte: gente, eu não preciso de bancos centrais e não preciso de bancos comerciais como agentes intermediários centralizadores. Eu consegui desenvolver uma tecnologia baseada efetivamente em criptografia, baseada no blockchain, na tecnologia do distributed ledger, e baseada nessa ideia de uma rede descentralizada que tem incentivos adequadamente colocados. Então, eu consegui montar um arranjo que efetivamente dispensa a existência de bancos centrais e de bancos comerciais nas transações de pagamento. Vou fazer um adendo. Claro. Realmente você complementou aí bem, nas transações de pagamento. Sim. Agora, nas transações de crédito, as quais são literalmente próprias ali dos bancos, de que forma essas moedas digitais poderiam estar interferindo, tá? Sim. Lucas, você traz um ponto importantíssimo, porque veja só, eu falei muito da questão de timing, né? Quando eu disse as fintechs já são uma ameaça, as criptomoedas podem se tornar uma ameaça. Então, aqui eu tenho dois conceitos a discutir em função dessa sua colocação. A primeira é: a criptomoeda, na prática, o que o Bitcoin fez? Ele abriu uma caixa de Pandora. Então, ele abriu um mundo de possibilidades. E nessa perspectiva do mundo de possibilidades que foi aberto, você tem dois movimentos que são importantes como ameaça de longo prazo ao sistema financeiro e ao sistema de pagamentos. O primeiro deles é o das finanças descentralizadas, em que diz, sim, ok, eu não preciso dos bancos para transações de pagamentos, e na prática eu também posso prescindir dos bancos usando a mesma infraestrutura tecnológica, o mesmo conceito. Eu também posso prescindir dos bancos, tanto nas atividades de crédito quanto de acumulação de poupança, percebe? Então, as finanças descentralizadas, e aí você vai me perguntar, puxa, vai me perguntar, isso já é uma ameaça? Não, isso é algo que é nascente, né? É algo que está começando a crescer. É uma tendência que a gente precisa acompanhar, a gente precisa avaliar até que ponto isso vai avançar, até que ponto os estados nacionais vão deixar isso acontecer, mas é uma tendência. O segundo aspecto que faz parte dessa abertura da caixa de Pandora é exatamente o conceito das stablecoins. O que são as stablecoins? Eu acabei de comentar que as criptomoedas chamadas de primeira geração, o Bitcoin e as demais altcoins que se seguiram, eles têm esse problema básico da volatilidade. E a volatilidade compromete a entrega das funções clássicas da moeda, né? Especialmente como meio de troca. Muito bem. Só que as pessoas entenderam o seguinte, vejam, eu não preciso jogar a água fora com o bebê. Eu posso resolver o problema da volatilidade da criptomoeda e seguir tendo criptomoedas. E aí nascem as chamadas stablecoins, né, que são quase uma segunda geração de criptomoedas, em que você tem diferentes alternativas de estabilização de preços da criptomoeda.
Muito bem. O que são as stablecoins? Você tem, por exemplo, o Tether, né, que é uma stablecoin lastreada em dólar. Ela equivale no conceito ao nosso conceito brasileiro de moeda eletrônica, porque é uma moeda, é um registro eletrônico. A Libra é uma outra coisa. A Libra, eu diria que a proposta original da Libra, ela gerou uma reação na comunidade internacional de reguladores, de supervisores, de bancos centrais, absolutamente histórica. Se você tem hoje todo esse debate sobre moedas digitais de bancos centrais, e isso o BIS, né, que é o considerado Banco Central dos bancos centrais, ele mostra com muita clareza nas suas pesquisas o discurso dos bancos centrais sobre a necessidade de uma moeda digital emitida pelos bancos centrais, ele teve um ponto de inflexão a partir do segundo semestre de 2019, a partir da proposta, que nunca foi implementada, mas foi uma proposta de uma stablecoin diferente, que causou, inclusive, a criação de um conceito específico para abrigá-la, que é o conceito da Global Stablecoin, a stablecoin de abrangência global, que seria exatamente uma criptomoeda gerida por um consórcio de empresas coordenado pelo Facebook com seus 2,5 bilhões de usuários no mundo. Professor, só um minutinho, voltando a esse ponto, você acabou de citar uma mega empresa de tecnologia, né? Então, olha que coisa interessante, a gente começou falando de criptomoedas, falamos sobre bancos, falamos sobre bancos centrais, e caímos em uma empresa de tecnologia que não é só uma, né? A gente está falando de... Mas quando você falou em Facebook, aparece logo na minha cabeça Google, aparece Apple, aparece até a própria Tesla, que não é uma empresa de carros, é uma empresa de tecnologia. Todas as grandes empresas que possuem uma base de clientes imensa, essa vinculação de stablecoins com empresas desse tipo me cheira uma mudança dramática, né, de poder dos bancos, poder das empresas de tecnologia, por exemplo, né? Faz sentido isso daí? Olha, veja só, já que a gente estava comentando antes sobre ameaças competitivas aos bancos, eu costumo dizer que sim, as fintechs são uma ameaça competitiva, mas as principais ameaças competitivas, elas vêm das big techs. E eu falo das big techs ocidentais, que são exatamente o GAFA, né? O Google, Apple, Facebook e Amazon, e outras, né? Mas essas 4 principais, Google, Apple, Facebook e Amazon, o GAFA ocidental e o BAT chinês, Baidu, Alibaba e Tencent. E veja, as big techs elas já estão cada vez mais presentes no sistema de pagamentos e no sistema financeiro, especialmente no mundo asiático, especialmente com as big techs asiáticas, as chinesas, as coreanas e japonesas em algum grau, tá? Mas no Ocidente elas também estão começando a avançar. E, de novo, Lucas, tanto no mundo de pagamentos quanto no mundo de crédito financeiro, né, de intermediação financeira. Porque, veja, pega, por exemplo, a Amazon da vida, pega o e-commerce, e aí eu já não estou falando apenas das big techs, eu estou falando do e-commerce. E-commerce ele vive de uma solução de pagamento e ele se beneficia de uma solução de financiamento. Porque a depender do que você compra no e-commerce, em primeiro lugar, você sempre necessitará de uma solução de pagamento eletrônico, e aí as big techs entrarem em pagamento, especialmente as big techs associadas a e-commerce, é absolutamente natural. Elas entram em pagamentos, mas você também pode ter uma demanda por crédito naquela experiência de compra. E elas entram também oferecendo crédito, oferecendo seguro e assim por diante. Agora veja, Big Techs ela já tem todo o poder da massa de dados de rede social, de pesquisas no caso do Google, de hábitos de compra no caso de Amazon, enfim, elas já nascem com uma base... o que você fez. Isso. Sei que você é o que você fez. Exato, né? É aquela história de que elas terminam conhecendo a gente melhor do que a gente mesmo, né? Quer dizer, o Facebook, por exemplo, tem N experiências bastante interessantes sobre desenvolvimento de algoritmos preditivos, né? E tinha uma situação bem peculiar em que eles desenvolveram um algoritmo que eles conseguiam prever com uma enorme taxa de acerto, superior a 80%, 90%, se você mudaria o seu status de relacionamento estável para solteiro nos próximos 30 dias.
E aí um colega uma vez fez a brincadeira, se algum cara do Facebook te ligar e disser que você vai se separar da sua esposa nos próximos 30 dias, saiba que ele tem mais de 80% de chance de estar certo. Porque efetivamente ele conhece os nossos hábitos, e quem conhece o hábito sabe exatamente o que ofertar, sabe quando ofertar acima de tudo, o que e quando. Então, as Big Techs, elas entram sim com uma ameaça disruptiva muito significativa para os bancos, isso é ponto pacífico. E a gente não pode esquecer que aqui no Brasil isso já começou a acontecer. O Banco Central já autorizou o WhatsApp a operar como iniciador de transação de pagamento. Ah, mas é uma autorização muito restrita no conceito do Open Banking, ele não vai reter dados, etc. Sim, ok, não estou discutindo isso. O WhatsApp entra devagarinho. Mas, por exemplo, eu até bem pouco tempo atrás, eu passava a mesada do meu filho via Pix, porque ele tem conta no Inter, que é um banco digital. Né? Ele é um garotão, tem conta no Banco Digital, Banco Inter. Então, ele já abre a conta no Banco Inter. Eu fazia Pix. Agora, mais recentemente, já não faço mais Pix. Eu passo um WhatsApp, porque é mais fácil, porque é mais amigável, porque é mais tranquila de fazer. Eu tô reparando que essa conversa aqui não é de moeda, essa conversa é de tecnologia. É de tecnologia, e a tecnologia que impacta o sistema de pagamentos e financeiro, porque eu acho que esse é o grande ponto. Pagamento é a área mais fortemente impactada pela tecnologia. E a experiência de pagamento, ela vai estar cada vez mais presente na nossa jornada digital. É só pensar o que aconteceu com a gente durante essa pandemia. A gente mergulhou no mundo digital, a gente aprendeu a fazer todas as nossas compras de coisas que a gente está falando aqui agora, a gente está falando agora aqui dessa forma. No online. Agora, quando a gente entra em tecnologia, que é o que a gente está vendo agora, e aí, falando da Bitcoin, entra-se e fala-se muito do blockchain, como um instrumento ali muito sólido e robusto de tecnologia, de base tecnológica para permitir tudo isso. Esse sistema é um sistema que é confiável, existe ali diversas tentativas de hackeá-lo, de derrubá-lo e de transformá-lo. Como é que garantia a pessoa que compra uma moeda digital tem num sistema como esse? Ah, pera lá. Então a gente está falando de duas coisas aqui, Lucas, tá? Uma coisa é falar da tecnologia, do blockchain propriamente dito, tá? E assim, o mundo de possibilidades que se abre com o blockchain é uma coisa fantástica. E, por exemplo, quando o próprio presidente do Banco Central, em algumas das suas intervenções, falou de aspectos positivos da moeda digital de Banco Central, ele falou exatamente da perspectiva de você ter um dinheiro digital que possa trazer maior eficiência nos sistemas de pagamentos, considerando a tokenização de ativos. Então, vamos lá. Eu tokenizei ativos financeiros, eu tokenizei ações, eu tokenizei títulos de dívida. O que quer dizer isso? Eu levei esses ativos financeiros para a infraestrutura blockchain. O dinheiro na infraestrutura de distributed ledger, de ledger distribuído, ele é um dinheiro programável. Ou seja, eu posso amarrar a liquidação a um evento que acontece na própria infraestrutura. Então, quando eu falo em tokenizar o dinheiro, em transformar o dinheiro, mesmo o dinheiro oficial, a moeda fiduciária, o real brasileiro, ou o dólar norte-americano, ou o euro, ou o ien chinês, eu estou falando fundamentalmente de levá-lo para esse mundo que pode viabilizar maior eficiência nas transações econômicas. Isso é tecnologia. Agora, criptomoeda é outra coisa. A criptomoeda ela já é uma aplicação inteligentíssima e sim segura do ponto de vista tecnológico dessa ideia maravilhosa que é a utilização do blockchain. Aí você me pergunta, isso é seguro? E aí a gente tem que dar um passo atrás. Quando o Banco Central ele emite os seus comunicados sobre criptomoeda, ele diz, gente, não sou eu que regulo isso, eu não tenho mandato legal para regular isso, mas é meu dever alertar vocês de que isso não é um investimento livre de risco. Se, por um lado, você tem o risco associado à volatilidade, que esse todo mundo enxerga, né, o preço que fica flutuando, a volatilidade é um risco absolutamente transparente, mas você tem o risco de efetivamente ser roubado, porque o que acontece? A criptomoeda ela depende do conhecimento de uma chave privada. É como se você dissesse o seguinte, olha,
Eu não tenho dinheiro num banco que eu possa chegar lá com o meu cartão, com a minha carteira de identidade e sacar. O meu dinheiro é simplesmente um registro eletrônico. Se eu perder a senha, ou se a minha senha for roubada, acabou. Ninguém vai pedir a identidade do ladrão. Se ele tem a minha senha, que é a minha chave criptográfica, ele tem a minha carteira de Bitcoin na mão. Então, efetivamente, a tecnologia em si, o registro do Bitcoin no blockchain, esse é seguro. Esse se mostrou seguro ao longo desses mais de 10 anos de vida. Porém, aquele lugar onde você armazena a sua chave privada, pode ser uma exchange, pode ser uma wallet, né? Um exchange que presta esse serviço, ou uma wallet específica, isso pode ser sim roubado. Então você tem o risco de ser roubado, você tem o risco de terminar sendo envolvido numa transação que, por exemplo, diz respeito à lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Você tem o risco de cair no canto da sereia de alguém que te oferece um retorno garantido e acabar entrando num esquema de pirâmide e perder todo o seu dinheiro. Então, o Banco Central ele chama a atenção da sociedade para esses riscos inerentes à negociação com as criptomoedas. Vejam, é um pouco daquilo que o Ricardo comentou agora há pouco. Sabendo usar é maravilhoso. Não é porque alguém usou em transação ilícita que é coisa de bandido. Eu costumo dizer que em mala de corrupto, em cueca de corrupto, você até agora só encontrou cédula de real, não encontrou chave criptográfica. Bitcoin ainda não. Bitcoin ainda não. Na cueca, não. Nem na mala. Mas, enfim. Então, não é porque o corrupto tem cédula de real na sua mala ou na sua cueca que o real é coisa de bandido. A mesma coisa acontece para o Bitcoin. Sabendo usar é maravilhoso. É reserva de valor, como a gente conversava mais cedo, né, Ricardo? É reserva de valor. Mas deixa eu só, Lucas, pegando esse ponto da reserva de valor, deixa eu só fazer aqui uma pergunta, porque eu quero voltar aos stablecoins um pouquinho, por conta de dois aspectos que para mim são relevantes. Uma é em função do sistema financeiro atual, que é centrado sobre o dólar, né? Hoje o sistema de transações mundiais é centrado sobre o dólar. E eu quero um pouquinho explorar essa história dos stablecoins e como é que isso ameaça o dólar, principalmente os stablecoins desenvolvidos pela China ou voltado para o mercado asiático. Mas a outra coisa, eu tinha notado, porque eu li que fundos de pensão, olha que fundos de pensão são normalmente estruturas conservadoras, fundos de pensão, fundos de multimercados, grandes empresas, inclusive bancos, né, andaram comprando bitcoins e eu me lembro que houve inclusive uma discussão sobre a questão como é que faz para regular a questão do índice de Basileia para quem compra criptoativos ou bitcoins, o que quer que seja, né? A gente viu que é um investimento, ou pelo menos um bem que tem alta volatilidade, né? E por que então, e se a gente entende essa volatilidade toda, por que o fundo de pensão, que normalmente é muito mais conservador, né, até grandes bancos estão trazendo bitcoins para dentro de suas carteiras de ativo? Qual é a sua visão, Fábio? Tá, eu acho que... esse é um importante. Eu acho que, acima de tudo, é exatamente isso. O Bitcoin, especialmente, as criptomoedas de um modo geral, mas o Bitcoin em especial, está deixando de ser aquela coisa de nerd, aquela coisa de idealista, libertário, e está entrando no mainstream, né? Está entrando efetivamente na carteira de investidores, está entrando na carteira de bancos, de fundos de pensão, etc. E é nessa perspectiva que, de novo, vem iniciativas de regular, mais uma vez, não há criptomoeda, mas sim quem opera com a criptomoeda. E você tem toda a razão. Na semana passada, o Comitê da Basileia emitiu um novo documento para consulta pública, já tinha emitido um em 2019, nós inclusive chegamos a fazer comentários, entregar contribuições brasileiras a esse documento pela Blockchain Academy aqui de São Paulo. Mas nessa semana que passou, ele emitiu um novo documento de consulta em que, fundamentalmente, ele diz: vejam, eu reconheço que os bancos têm criptomoedas nas suas carteiras. E porque eles têm criptomoedas nas suas carteiras, eu preciso começar a discutir como eu vou tratar esses ativos digitais do ponto de vista da regulação prudencial.
como é que eu vou fazer requerimento de capital, como é que eu vou fazer exigência de liquidez, que tipo de procedimentos relacionados à prevenção da lavagem de dinheiro eu preciso estabelecer, que tipo de procedimentos de gestão de riscos eu preciso estabelecer para que os bancos possam investir nesses ativos efetivamente sem colocar em risco desnecessário o depósito dos seus depositantes, né, o recurso dos seus depositantes. Então, isso de fato tem acontecido, Ricardo. O mainstream, né, quer dizer, os grandes bancos, os grandes fundos, eles começam a procurar esse tipo de investimento e isso leva a reboque os reguladores lato sensu, os próprios normatizadores, os próprios standard setters da área contábil, por exemplo, estão começando a rediscutir como contabilizar Bitcoin na carteira das empresas, porque até isso era algo que gerava dúvida, porque como ele não é moeda de curso legal, uma corrente muito forte dentro da teoria contábil dizia isso não pode sequer ser considerado como caixa ou equivalente de caixa, né? Então, é esse movimento, mas eu diria, isso é gerúndio, tá? É gerúndio, isso está acontecendo. Isso ainda não aconteceu. Mas é um sinal positivo. Mas é um sinal positivo, né? O fato dele ser trazido ao mainstream é um sinal positivo para quem hoje, inclusive, gosta do ativo como uma opção de investimento. Mas o que eu queria entender é o seguinte: eles estão considerando o Bitcoin como uma reserva de valor, como seria o dólar e o ouro, né? Ou estão olhando para a volatilidade, porque isso aqui não encaixou ainda bem. Não, na verdade, os reguladores eles olham ainda com vamos lá, um certo viés de colocar as criptomoedas como ativos especulativos, não como reserva de valor. Tá? Isso é claríssimo. E assim, eu acho muito interessante porque a gente diz, isso é um aspecto positivo, pode ser, mas a percepção que eu tenho é que, por vezes, se tem a intenção de colocar lei de bandeira vermelha para o Bitcoin. Né? Para quem não sabe o que eu estou falando com lei da bandeira vermelha, no final do século XIX, em Londres, em 1865, eles emitiram leis específicas sobre as locomotivas que transitavam na cidade. Locomotiva, nesse caso, eram os automóveis, por exemplo. Né? E uma das coisas que eles definiram foi: o automóvel pode circular pelas ruas de Londres desde que exista uma pessoa a alguns metros à frente do automóvel balançando uma bandeira vermelha e mandando o automóvel parar quando um cavalo ou uma carroça estiver transitando. Você está rindo, Ricardo, mas isso foi uma lei de 1865 que foi alterada em 1878 para reduzir a distância de 60 jardas para 20 jardas e só foi revogada em 1896. Vigorou de 65 a 96 a bendita da lei da bandeira vermelha para os automóveis em Londres. E isso, por vezes, me causa uma certa preocupação de que o esforço regulatório seja nesse sentido de tentar conter e não de tentar fazer uma regulação como o Banco Central fez para as fintechs de crédito, de permitir que elas cresçam e floresçam a partir de uma maior segurança jurídica. Sabe? Saiu um comunicado do G7. Na última reunião do G7, eles têm 3 parágrafos que falam sobre criptomoedas. O primeiro diz: nós vamos continuar estudando as moedas digitais de Banco Central, que, vamos lá, numa analogia um pouco grosseira, seria uma criptomoeda emitida pelo Banco Central. É uma analogia grosseira, não é exatamente assim, mas é uma moeda digital de Banco Central. A lógica é a mesma. No parágrafo seguinte, eles dizem: as global stablecoins, como a Libra, não vão acontecer agora. A gente vai ter que ter muito cuidado antes de liberar isso daí. Então, primeiro ele fala: eu vou fazer a minha criptomoeda, eu vou barrar a criptomoeda do Facebook. E no parágrafo seguinte eles dizem: eu preciso continuar vendo uma regulação ainda mais apertada para a prevenção à lavagem de dinheiro das criptomoedas, matando em certa medida ou sufocando em certa medida toda essa questão relacionada à privacidade, ao anonimato envolvendo as transações de cripto. Então, se o G7 fala sobre o assunto, nessa perspectiva mais restritiva, causa um certo receio de que algumas regulações venham no sentido de tentar sufocar e não no sentido de tentar apoiar. Mas aí, Fábio, eu quero entrar nessa questão das chamadas criptos feitas pelos bancos centrais, que a China está divulgando, os Estados Unidos está divulgando, e como Bruna perguntou aqui,
também o é real, né? Que o Banco Central já está falando ali da existência dele para 2022. Isso se torna uma moeda prática, objetiva, e eu vou fazer uma pergunta sobre essa moeda digital, pensando da seguinte forma: vamos imaginar, vamos nos transportar para daqui a 200 anos. Eu não sei se vocês estarão mais vivos, eu acho que ainda vou estar, Eu mas acho vamos que não. pensar que aconteça uma outra pandemia daqui a 200 anos. E aí o presidente, que pode não ser esse aí, que eu não sei se ele vai aguentar esse tempo todo, e nem o ministro da Fazenda, mas resolva fazer um outro auxílio emergencial. Ele diga, olha, o meu auxílio emergencial vai ser em moeda digital e eu vou conseguir para cada habitante aqui desse país 1.000 moedas digitais que vocês podem gastar especificamente nesses estabelecimentos e até uma data específica que é X. Ou seja, eu tenho controle aí sobre a utilização e sobre o tempo da moeda, o que é algo que acaba ajudando bastante no controle da própria inflação. Esse é um caminho aí dessas Não, moedas. não tenha dúvida que esse é um dos objetivos, especialmente quando a gente fala de moedas digitais de bancos centrais emitidas em países como o nosso, né? Países emergentes, países que efetivamente têm grande população que precisa ser atingida, que precisa ser incluída financeiramente. E o Banco Central tem divulgado isso com muita clareza. Um dos objetivos desse projeto da moeda digital de Banco Central é exatamente promover a inclusão financeira e certamente, se já estivesse em funcionamento, teria facilitado enormemente o pagamento do auxílio emergencial. Mas a grande questão que se coloca, eu essa semana estava lendo um artigo bastante interessante sobre CBDC, que ele começava com aquela pergunta: to CBDC or not to CBDC? Um pouco fazendo uma brincadeira com o to be or not to be, o ser ou não ser, né, do Shakespeare, né? To CBDC or not to CBDC. Na verdade, o que ele discutia é o seguinte: a primeira pergunta que a gente precisa responder é: a gente precisa disso? Porque, de novo, quando eu falo em função da moeda, a primeira função da moeda é atuar como meio de pagamento. Gente, antes de você pensar em existir cartão de crédito, as pessoas já pagavam entregando a boa e velha cédula. A moeda é, per se, um instrumento de pagamento. E aí você vem, poxa, mas o sistema de pagamentos brasileiro, especialmente após o PIX, já é um sistema absolutamente evoluído. E a gente teve uma experiência de pagamento de auxílio emergencial que foi muitas vezes melhor que a experiência norte-americana, por exemplo. Os Estados Unidos mandavam um cheque pelo correio para o endereço das pessoas. Foi assim que eles pagaram o auxílio emergencial deles. A gente abriu milhões de contas sociais na Caixa Econômica para pagar esse auxílio emergencial. E criou soluções na internet para que você usasse aquele recurso em pagamentos online sem nem precisar sacar. Não é? Então, a verdade é, sim, a CBDC, a moeda digital de Banco Central, ela tem muito benefício associado. Mas isso não é um projeto que a gente resolva da noite para o dia. A China está começando agora a implementar a sua moeda digital depois de 7 anos de estudo. E não é que a China não consiga resolver as coisas rápido, não. Quando estourou a crise da Covid lá em Wuhan, eles levantaram um hospital inteiro de cimento e tijolo, não foi lona, né, em 10 dias. A China sabe fazer as coisas rápido, ela consegue fazer as coisas rápido. Mas esse projeto da CBDC, por todas as implicações que isso traz, e são muitas as implicações, eles passaram 7 anos discutindo, testando, avaliando todas as possibilidades. Isso quer dizer que o Brasil vai levar 7 anos? Lógico que não necessariamente, porque a gente tem a vantagem de aprender com os líderes, né? Outros bancos centrais já avançaram, você tem o BIS lá na Suíça estudando bastante esse assunto, coordenando a pesquisa internacional. Então, a gente tem como resolver isso mais rápido. Mas, de todo modo, isso pode ter implicações, inclusive, sobre estabilidade financeira. Bank of America lançou um relatório no final do ano passado em que ele discutia essa experiência da CBDCs. Eles tinham uma frase que eu achei fantástica. Eles dizem: a CBDC ela representa um meio conveniente para viabilizar o pânico bancário. Então, veja, se você tem a sua conta no banco e você diz, olha, surgiu uma notícia aqui de que talvez o banco tenha feito empréstimos mal feitos ou esteja envolvido em operações de lavagem de dinheiro, existe um rumor de que o banco está em dificuldade,
Cara, você não precisa mais fazer fila na porta do banco para sacar seu dinheiro. Você dá 2, 3 cliques no seu celular e sacou, porque o teu dinheiro é totalmente digital e ele fica na tua wallet, ele não fica guardado debaixo do colchão, ele está na tua wallet, na tua carteira digital. Então, você tem repercussões sobre política monetária, sobre estabilidade financeira, sobre, efetivamente, sobre segurança associada a isso tudo, né? Porque, de novo, o ambiente é totalmente seguro, mas a gente não pode esquecer que segurança cibernética virou questão geopolítica. Todas as forças armadas dos principais países do mundo, inclusive as forças armadas brasileiras, já têm divisões especializadas em segurança cibernética, porque é uma nova arma de guerra. É uma nova arma de guerra, talvez mais poderosa que uma arma nuclear, caramba. Professor, um dos livros do Henry Kissinger, acho que não me engano, acho que é sobre a guerra, alguma coisa assim, de uns 5, 6 anos atrás, ele já chamava a atenção de que a próxima guerra seria dos computadores e não seria de gente dando tiro nas outras, né? Sim. Pois é, então, mas voltando aqui, a gente falou sobre as fintechs ameaçando os bancos. A gente falou sobre também a possibilidade das grandes empresas de tecnologia ameaçarem os bancos. Amanhã eu vou vender minhas ações de banco todas, né, e vou mudar para Facebook e tal, porque não, é claro que é uma brincadeira, isso não acontece de uma hora para outra, mas é uma ameaça séria a se pensar, né? Então, como é que a gente aloca os portfólios de longo prazo frente a uma ameaça dessa natureza, que eu acho que é meio que um caminho sem volta, né? O que farão os bancos, na sua visão, até mesmo como membro do Banco Central, o que farão os bancos no futuro, né? Não como membro do Banco Central, eu aqui realmente não falo pelo Banco Central. Não, como regulador, com alguém que conhece o processo de regulação, mas o que farão os bancos no futuro? Eu muitas vezes, quando eu dialogo com os colegas do ecossistema de fintechs, eu deixo claro para eles uma coisa que para mim é muito presente. Eu digo, olha, vocês estão enfrentando grandes competidores. Os bancos, especialmente os bancos brasileiros que eu conheço bem, são grandes competidores, são instituições muito sérias, muito capitalizadas, que têm profissionais qualificadíssimos, né? E o que os bancos farão? Eles reagirão, como já estão reagindo, né? Então, você tem um processo de digitalização do sistema financeiro que é absurdo, né, no Brasil, né? Então, os bancos estão efetivamente cada vez mais preocupados em ofertar boas soluções digitais para um cliente cada vez mais digital. E eles sim conseguirão, na nossa avaliação, vencer esse desafio. Com as margens talvez mais apertadas, eu acredito que sim. A tendência é que as margens realmente reduzam, porque a concorrência aumenta. E você tem, especialmente no Brasil, um regulador que tem induzido muito fortemente a competição exatamente pela via da tecnologia. Então, quando você vê o Open Banking no Brasil introduzido pelo Banco Central, quando você vê um sistema de pagamentos como o Pix introduzido pelo Banco Central, isso é fundamentalmente uma abertura, né? E eu falei só dessas duas experiências mais conhecidas, mas você tem os recebíveis de cartão, você tem as registradoras, enfim, você tem outras tantas iniciativas do regulador de usar a tecnologia para estimular a competitividade de uma forma transparente. Ele deixa claro isso na agenda BC Hash, que ele divulga todo ano para a sociedade. Então, nessa perspectiva, há sim essa possibilidade de que, no futuro, os bancos venham a reduzir as suas margens em função de uma maior competição nos mercados. Mas eu realmente acredito que não há dúvidas de que os bancos vão saber responder, como já estão sabendo responder muito bem. Até porque eles bem. podem aumentar a eficiência, reduzir custos, tirar Claro. agência, focar em áreas de tesouraria, eles têm outras áreas que não estão diretamente relacionadas com isso. Então, a perspectiva não é uma perspectiva de um destrói o outro. Não, é um novo formato de competição. O que a gente tem que considerar, Lucas, é que o tempo de resposta é diferente, né? Primeiro, porque eles são muito grandes, e segundo, porque eles são muito regulados, né? Então, os bancos têm reclamado muito, por exemplo, dessa questão que eles chamam de assimetria regulatória, que na verdade não é exatamente uma assimetria regulatória, é um tratamento diferenciado em função do risco sistêmico que eles oferecem. A comunidade internacional de reguladores não quer mais ver o que aconteceu
em 2008 nos Estados Unidos e no mundo. Aquele conceito dos too big to fail, os bancos grandes demais para quebrar. Então, sim, os grandes bancos eles têm uma carga regulatória que termina sendo mais pesada. Eles já são organizações mais pesadas, porque são grandes e complexos e diversificados, e tem uma regulação e uma supervisão que é também proporcional à sua complexidade, ao seu impacto sistêmico. Então, eles têm essa desvantagem competitiva, se a gente pode falar assim. Eu acho que tem um ponto importante aí, Lucas, que é realmente aquilo que a gente ouve, e ficou muito mais claro para mim nessa nossa conversa, o que a gente ouve de muitos analistas que enxergam realmente uma compressão das margens futuras dos bancos, e que, inclusive, diversos são polêmicos até no mercado, que falam isso, e que são criticados muitas vezes frontalmente, mas que faz muito sentido essa visão de que os bancos não devem, ou não deverão, não posso afirmar, mas não deverão entregar os resultados que vem entregando hoje em dia. E quando a gente olha mesmo o Open Banking, né, que o próprio regulador, né, forçando uma competição maior dentro do próprio sistema bancário, é de se esperar que isso aconteça, por mais que eles possam reduzir pessoal, o que é uma ameaça a muita gente que hoje está empregada, está dentro, mas é regra do negócio. Por mais que isso possa acontecer, por mais que eles possam reduzir o número de agências, não haverá aquela quantidade. Você vai ver novos modelos de negócio que vão absorver. Mas o que eu estou dizendo, para o banco, de um lado, as margens ficarão menores, essas margens serão repassadas para outros players, né? Eles vão precisar de alianças estratégicas, inclusive com empresas como o Facebook, para utilização de plataforma, para tráfego de dados. Então, existem outras perspectivas de espaço que eles também vão encontrar o seu lugar. Não é um modelo destruindo o outro, são dois modelos que vão coexistir e a competição vai ficar mais intensa. Aliás, são novos modelos de negócio que a gente nem entende que surgirão dentro dessa própria lógica. Faz todo sentido. E se me permitem um último comentário, e inclusive os bancos usando suas próprias criptomoedas. Uma das principais iniciativas de stablecoin que nós temos hoje é a Finality. Começou como USC, né, Utility Settlement Coin, que é basicamente uma criptomoeda privada criada por um consórcio de bancos internacionais para facilitar trocas de reservas e transferências internacionais nesse grupo de bancos. Então, os próprios bancos também já perceberam que a tecnologia das criptomoedas pode contribuir para essa maior eficiência que o Lucas estava comentando, né? E isso também é uma outra possibilidade que se abre. Muito interessante, porque a gente começa a falar lá atrás do blockchain, né? E você falou tudo tokenizado. Eu estou me lembrando de um exemplo que eu vi de um cara que criou uma obra de arte, né? Gerou uma cópia dessa obra de arte, tokenizou essa obra de arte, destruiu a obra de arte. Então o cara comprou o token com acesso digital à obra de arte por um absurdo. Ele não vai vender a obra de arte, ele vai vender o token daquela obra de arte para alguém. Até nisso, essa tecnologia é possível. Então tem muita coisa por trás disso que a gente efetivamente não enxerga ainda e que essa tecnologia pode trazer como disrupção das formas que a gente faz coisas hoje em dia, né? Então, o Kleber até falou, os NFTs, né? Então, é algo fantástico, fenomenal que vem pela frente, né? Professor, já está chegando no final dos 5 minutos, eu queria incentivar o pessoal às perguntas, né? Se tem mais alguma pergunta, porque eu acho que a explicação foi tão boa que não restam muitas dúvidas. Mas eu ainda queria, enquanto as perguntas não voltam, eu queria voltar a esse ponto, que é um ponto que talvez com um olhar um pouco mais longe, que é a possibilidade das stablecoins, de certa forma, ameaçarem o padrão monetário internacional. Aliás, a China já está tentando fazer isso de algum jeito, né? Trocando a moeda nas transações com os seus aliados da Ásia, né? Uhum. Mas que impactos, na sua visão, como economista também, isso poderia trazer para esse padrão financeiro de trocas e como isso poderia afetar, por exemplo, as moedas dos países emergentes, como o Brasil e tal, né? Porque a gente ainda é ligado ao padrão dólar.
Essa é uma dúvida que a pergunta já me foi feita e eu, sinceramente, não tinha a mínima ideia de como responder, né? Coisas, né? Primeiro, quando a gente fala das stablecoins, usualmente quando a gente usa o termo stablecoin, a gente está falando da moeda de emissão privada, né? Então, eu estou falando, por exemplo, de uma stablecoin como a Libra do Facebook, que atualmente se chama Diem, né? E essas stablecoins, quando a proposta inicial foi apresentada, uma das grandes preocupações que surgiram na comunidade internacional de bancos centrais foi exatamente a ameaça de perda de soberania monetária, né, de efetivamente as pessoas fugirem das suas moedas fiduciárias, especialmente nos países que têm menor credibilidade nas instituições, e migrarem, de fato, para essa moeda de emissão privada. Em certa medida, isso, quando eu discuto a CBDC, a moeda digital de Banco Central, em certa medida, como eu comentei, ela surge em reação a essa ameaça. É o que eu costumo chamar de reforma e contra-reforma. A reforma protestante, né, os hereges que contestavam as bases do sistema financeiro e do sistema monetário global, contra a Igreja Católica dos bancos centrais, né, que diz, não, eu tenho que preservar o status quo que vem funcionando há alguns séculos. Então, a CBDC ela nasce como isso. Mas quando ela nasce como essa questão de reação às stablecoins privadas, ela traz consigo seus próprios problemas. E aí, aquilo que a gente antes discutia em relação à Libra, hoje se tem também de receio em relação à hegemonia de algumas CBDCs específicas e, obviamente, a CBDC chinesa, ela, por ser a primeira mais estruturada de um grande país, é aquela que vem causando mais discussão. O que o futuro nos reserva? Olha, eu tendo a acreditar que, e efetivamente isso já vem sendo discutido também pelo Banco Central do Brasil, pelo presidente do Banco Central, o futuro do dinheiro é essencialmente digital. Então, falar hoje da moeda digital de Banco Central é falar do nascimento do futuro, do dinheiro do futuro, e aqui eu não estou falando em 200 anos não, tá, Lucas? Eu estou falando em 10, 15, 20 anos mais tardar. Mas isso quer dizer que daqui a 15, 20 anos, uma cédula de R$ 20 vai ser uma peça de coleção? Não sei, né? Porque as coisas acontecem num processo, numa transição. Ainda hoje você tem quem assina cheque. Então, ainda hoje você tem cheque no mercado, ainda tem cheque sendo compensado, né? Então, não necessariamente tudo desaparecerá, mas o dinheiro hegemônico será digital. E como será esse dinheiro hegemônico digital? Continuará sendo um por país? Está se pensando numa estrutura, numa infraestrutura global que, de fato, permita a convivência pacífica entre as moedas nacionais digitais dos diferentes países. É o conceito das multi-CBDCs, são múltiplas CBDCs. Mas existe sim o risco de você ter algumas moedas se tornando hegemônicas e moedas se tornando moedas globais. E aí a gente tem que falar de El Salvador. El Salvador que entrou nas manchetes, né, nas últimas semanas por ter aceitado o Bitcoin como uma moeda de curso legal. Mas vejam, você não tem a moeda nacional de El Salvador. Eles já são uma economia dolarizada. Eles já usam a moeda de um terceiro. Então, eventualmente, El Salvador pode ser o primeiro de muitos, em que, eventualmente, lá na frente, uma série de países periféricos podem dizer, olha, quer saber? É muito mais fácil usar o dólar digital, ou o DCEP, que é a moeda digital chinesa, Digital Currency Electronic Payment, né, o nome oficial, né, do Yuan digital, da moeda digital chinesa. É muito mais fácil absorver essas moedas, porque são as moedas do comércio internacional. Enfim, o futuro é necessariamente digital, isso ninguém tem dúvida. O dinheiro vai se tornar um dinheiro totalmente digital, isso eu não tenho dúvida. Mas qual será, vamos lá, a realidade em termos de hegemonia monetária? Se nós teremos a convivência pacífica das diferentes CBDCs com as criptomoedas de emissão privada, porque, de novo, as pessoas perguntam, o real digital vai matar o Bitcoin no Brasil? Não acredito nisso. As criptomoedas de emissão privada ou de emissão não estatal, elas continuarão existindo, elas continuarão desempenhando o seu papel, elas continuarão tendo atrativos para as pessoas, inclusive como moeda.
Porque o Bitcoin é sim uma moeda global. Ele é sim uma moeda global, que não reconhece fronteiras porque ele funciona no cyberespaço, percebe? Então, haverá essa convivência entre as moedas nacionais e as criptomoedas não estatais, tipo Libra, tipo Bitcoin, Ether, o que quer que seja, e o que acontecerá com as moedas digitais de bancos centrais, isso é algo que a gente ainda vai precisar acompanhar. Tudo é muito novo para já cravar um futuro. Mas Bom, eu mas apostaria em dizer que haverá moedas hegemônicas. que o futuro vai ser divertido. É isso que você se arrisca a dizer, que no Presente, aspecto da o moeda presente, digital o presente já já está é sendo. divertido. É, o Eu Landeiro ministro aula. postou. Pode falar, desculpe. Só um comentário. Eu ministro aula sobre inovações tecnológicas no sistema financeiro e já aconteceu de eu ter uma turma com 2 semanas de diferença da outra e eu precisar atualizar meus slides, porque a coisa muda a cada dia. Então, o presente já é divertido. O Landeiro colocou uma posição interessante que eu também não me lembro de ter visto, né? O que a Receita Federal fala sobre declaração dos bitcoins ou de criptomoeda nas declarações de renda, né? É. Você sabe? Eu não me lembro disso. O Ronald Reagan ele tinha uma frase que eu acho fantástica. Ele dizia assim: a regulação do governo ela pode ser resumida em 3 frases muito simples. Se mexe, tribute. Se continua a se mexer, regule. Se para de se mexer, subsidie. Né? Eram as 3 frases que o Ronald Reagan dizia. Eu acho isso fantástico porque a gente fala regulação, regulação, regulação. A primeira regulação que sempre aparece é a regulação tributária. Então, o Estado não sabe exatamente o que é aquilo, sabe que ali transita riqueza, ele vai e tributa. Esse é o padrão. Não estou falando só da Receita Federal do Brasil, estou falando de qualquer órgão de tributação pelo mundo afora. Sim, a Receita Federal já tributa bitcoins, né? Você tem a Instrução Normativa 1888, né, que fala que é a única definição oficial que nós temos no Brasil sobre o que é criptoativos e que é uma boa definição de criptoativos, diga-se de passagem. Né? Ele consegue juntar todos os elementos característicos de uma criptomoeda e, especialmente, o perguntas e respostas da declaração de imposto de renda deste ano, ela foi particularmente detalhada, com algumas tantas questões que a gente pode vamos lá, discutir com a Receita, mas ela foi bastante detalhada sobre como que o fisco enxerga a aplicação em criptomoedas. Em sentido muito, assim, em rapidíssimas palavras, sendo muito simples, ela basicamente te diz, cara, você vai tributar o ganho de capital que você tiver nessa operação. É isso. Né? Então, você tem compra e venda, compra e venda, compra e venda, apura qual foi o teu ganho de capital, o teu ganho de capital vai ser tributado e é absolutamente declaratório, né, pelo contribuinte, mas já com a prestação de informações pelas exchanges, por exemplo, brasileiras. Mas, por exemplo, se eu comprar Bitcoin usando uma empresa fora do Brasil, teoricamente ela não vai prestar informações para a Receita Federal e eu vou ter que fazer essa declaração no meu imposto de renda, porque isso também é possível. Você não necessariamente compra Bitcoins ou recebe Bitcoins apenas em exchanges no Brasil, por exemplo. Tá bom? Mas é interessante, não pode dizer que não é legal, porque se a Receita Não, né, define claramente que tem um processo de tributação, então é legal, ponto final, acabou. Pode dizer que ela não é regulada pelo Banco Central, mas ela não é, isso não quer dizer que ela é ilegal. A Receita não tributa o ganho de capital na venda de drogas, de cocaína. Né? Ela tributa o ganho de capital na venda de bitcoins. Então, esse é um aspecto. Então, podemos dizer é que legal. é a mesma coisa. Lucas, eu estou aqui, legal. Tá fantástico. Você tem mais alguma pergunta para a gente encerrar e deixar o professor Fábio com as palavras finais? Agradecer bastante a aula, né? A aula magna que trouxe para a gente aqui uma possibilidade de fazer um bate-papo bem lúcido, bem atual, bem interessante. Muito obrigado. Eu percebo ali que toda essa movimentação do Bitcoin, essa procura das pessoas vem muito em função da oscilação de preço dos ativos, essa alta que o Bitcoin deu nos últimos anos. E, pelo que eu entendi da sua lógica, também é pelo que eu percebo, não existe nenhuma garantia de que isso vai continuar definido. Isso vai existir enquanto a perspectiva daquela moeda ser realmente moeda dominante, mas a partir do momento que outras aparecerem
Isso pode voltar muito rápido a patamares bem enxutos, bem próximos a zero, inclusive, para algumas moedas, e outras podem emergir também de uma forma explosiva, quando essa situação de dominação começar a acontecer e começar a ficar mais evidente. Então, é um mercado ainda de extrema ebulição. Dentro do nosso modelo de investimento, a gente continua imaginando que uma carteira pode comportar ali de 1 a 3% de ativos relacionados a moedas digitais, não mais do que isso. Dentro da perspectiva de investimento, a nossa lógica está por aí. Mais do que isso hoje é algo muito arriscado para um futuro que é muito incerto. Não a incerteza da existência das moedas digitais, que essa vai embora, mas a incerteza do valor daquelas moedas que você está comprando, que a gente efetivamente não sabe. E no mais, agradecer novamente muito, dizer que quando a gente fala assim de tecnologia e começa a entender o que é que está de trás do mecanismo que move o mundo, a máquina que faz o mundo rodar, e a máquina que a gente está falando aqui, a máquina do sistema financeiro e toda essa tecnologia que está por detrás, eu olho para o mundo e falo, poxa, realmente estamos num parêntese, num momento muito ruim, muito difícil para muitas pessoas, isso é um parêntese, só que esse momento vai passar, não sei se daqui a 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai passar. E o que está vindo por aí são coisas extraordinárias. E a gente vai ter a possibilidade de chegar lá em 2040, 2050, que antes parecia ser muito longe, mas não é. 2050 já é ali. Quem viveu em 1990 já está em 1920, já está em 2020. 2050 é ali. E esse mundo vai ser lastreado aí por toda essa tecnologia que a gente conversou hoje. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço pela Professor, oportunidade. Desculpa, Ricardo, perdão. não, eu queria também só reforçar as palavras do Lucas, assim, pela sua gentileza de estar aqui conosco hoje. Eu sei que a sua agenda também é uma agenda. Foi uma explicação extremamente lúcida, muito interessante essa visão ampla que você nos trouxe sobre a tecnologia, permeando diversas áreas diferentes, não só do sistema financeiro, mas principalmente das relações internacionais, que eu acho que esse é um ponto bastante interessante. Às vezes a gente olha a tecnologia sobre uma ótica de um produto ou de uma determinada aplicação, mas o que está por trás dela pode ser muito mais transformador do que aquele produto nos indica, né? A gente acabou de citar, quem imaginaria que o Facebook, quando foi criado, pudesse se transformar talvez no maior centro, ou pelo menos do início de uma grande mudança no que se refere ao olhar do mundo para as moedas digitais, né? Então quem diria isso? Então aquilo que a gente está vendo hoje é um pedaço daquilo que pode acontecer no futuro, mas mesmo assim a visão já ficou um pouco mais, as possibilidades ficaram um pouco mais claras para todos nós. Eu acho que o grande ponto aí é que trouxe para a gente uma visão mais clara do que é esse bicho, né, do que são esses bichos, né, dos ativos digitais, das moedas digitais, a tecnologia que está por trás e algumas perspectivas de futuro. E eu queria agradecer pela sua clareza, né, pela facilidade de transitar sobre esse tema, transformando algo que é complexo para algo bastante simples, ou pelo menos muito mais simples, para os vulgo mortais, né? Então, lhe agradeço demais e aí deixar a sua palavra final para esse Fronteiras de hoje. A princípio, bom, em primeiríssimo lugar, sou eu quem agradeço pela oportunidade de interagir com os clientes e com os amigos, né, da empresa de vocês e dizer que assim, vocês estão de parabéns por abrir essas oportunidades de socialização de conhecimento. Eu acho que, acima de tudo, essa é a nossa grande preocupação, né? O que nós precisamos é de investidores cada vez mais conscientes sobre os riscos, as oportunidades que estão sendo colocadas. Na minha fala, eu não tenho nenhuma intenção de incentivar ou desincentivar investimento em criptomoedas, isso não é o meu papel, mas eu, acima de tudo, digo, investindo ou não investindo 1, 2, 3 ou 5% do seu patrimônio, acima de tudo, procure compreender o que é, quais são os riscos envolvidos. É isso que eu faço. Para que as pessoas tomem decisões cada. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Contem sempre comigo. É sempre um papo interessantíssimo da gente conduzir.
Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos os participantes. Foi um prazer ter todos vocês aqui. E até o próximo Fronteiras. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Eu que Boa agradeço, noite a Kleber. todos. Boa noite. Parabéns, doutor Fábio. Opa, obrigado, seu Landeiro.